Seguinte, vamos falar do Flamengo agora, porque o Flamengo tá vendendo aí o Marinho, né? Aparentemente a negociação deve sair. O Flamengo vai ficar com 2 milhões de reais aí para a liberação do Marinho para o Fortaleza. O Fortaleza está pagando aí cerca de 18 milhões de reais para ter o Marinho por 2 anos de contrato. O Marinho tem 33 anos, no Flamengo não conseguiu render o que se imaginava, mas de repente pode ressurgir no Fortaleza. Vale lembrar, eu não sei, eu tenho uma opinião de que alguns jogadores conseguem entrar em pedaços de jogos e desempenhar bem, ou joga um, sai outro, joga um, sai outro e render a mesma coisa. Outros jogadores, eles precisam ter moral para jogar, ter confiança, ter sequência. Me parece ser o caso do Marinho, porque em clubes que ele conseguiu ter frequência como titular, ele rendeu. Em clubes que ele jogava, saía, jogava uma, ficava outra no banco, não jogava outra, aí entrava na outra, aí ele teve mais dificuldade. Você tem essa impressão ou pensa diferente, Pedro? Assim, eu sempre tive um pé atrás com essa chegada do Marinho no Flamengo, porque eu sempre achei que o Marinho destoava da característica do elenco do Flamengo. O Marinho, os melhores momentos do Marinho, qual era o formato das equipes, como é que jogavam? Era times que jogavam em aceleração, era times que jogavam no contra-ataque, era times onde propiciavam a ele o espaço de campo para ele conseguir progredir, para ele conseguir ser esse cara agudo, de fazer essa jogada de trazer para dentro e finalizar. E a forma do Flamengo jogar não é essa. A forma do Flamengo jogar, até pelos jogadores que tem, é a forma de posse de bola, aproximação, muita troca de passes. O Marinho não é esse cara de troca de passes. Ele é um cara que se movimenta bastante. Mas se a gente lembrar do Santos, do Sampaoli, o Sampaoli ele tinha um jogo rápido, mas não era de contra-ataque, era de atrair o adversário para marcar a saída de bola. E aí ele escapava e aí ele conseguia atacar em velocidade, né? Só que esse Flamengo é diferente. Esse Flamengo, mais cadenciado, jogadores, a aproximação da Arrascaeta, recebe essa bola no pé do meia, troca, triangula, passa. Não é a característica do Marinho. Sim. Então, assim, eu sempre tive um pé atrás com a chegada do Marinho no Flamengo por conta de característica, embora tenha sido um pedido a chegada dele. Ele chega no Flamengo muito pela necessidade do Flamengo de ter esse jogador de velocidade que o Flamengo queria ter mais alternativas no elenco. Mas acabou que as oportunidades, acho que não dá nem para chamar de pouca, né? Acho que o Marinho teve oportunidades, só que não conseguiu ter atuações que justificassem uma sequência. Só que eu acho assim, concordo com tudo que o Pedro falou, mas acho que pro time do Vojvoda ele encaixa. Outra. Entendeu? Outra porque é um time de transição, um time de quando tem a bola, ataca muito o espaço. É um time que, na minha opinião, dá essa possibilidade muito para ele, porque a bola vai chegar, né, com ele com mais espaço, com poucos jogadores à frente dele, poucos, mas independente da característica dele, né, Felipe? Mas assim, eu acho que é ótimo pro Flamengo, ótimo pro Marinho e ótimo pro Fortaleza. Eu acho que o Marinho precisa disso aí que você está falando, de sequência, precisa de jogar. Eu acho que com o Vojvoda ele vai jogar mais. O Fortaleza tem a impressão de que vai ser bom para todo mundo. E o Fortaleza perdeu um jogador importantíssimo na temporada com características parecidas. Para mim, o melhor jogador do Fortaleza. Do lado esquerdo, que era o Moisés, que era justamente esse jogador. Acho que até o Moisés tem drible. O 1 contra 1 melhor do que o do Marinho. Tem. Mas é esse jogador. Os melhores do Brasil nesse aspecto, né? De drible, velocidade, força. Então o Fortaleza perdeu esse jogador com essa capacidade de velocidade, de ataque ao espaço, de profundidade. E talvez com a chegada do Marinho o Vojvoda pense essa reposição, mas um jogador que joga mais pelo outro lado, né? O Marinho mais pelo lado direito. Moisés era mais o cara da esquerda. Notícia ruim para o Flamengo é que, com a troca de técnico do Atlético, a chegada do Felipão, o Atlético brecou uma negociação que estava parecendo se desenrolar. E a do Alan, né? Jogador de meio campo, um jogador que era muito desejado pelo Flamengo para essa próxima janela. O Flamengo já tinha até se acertado com o jogador, estava caminhando na negociação com o Atlético. Mas depois da troca do comando do Galo, o Galo decidiu segurar o Alan, então não vai vender o Alan para o Flamengo. Ele permanece. Eu confesso que eu não consegui entender muito bem essa negociação, porque o Atlético, a não sei que fosse uma pressão enorme do Alan querendo sair de todo jeito, não dá para entender muito porque o Atlético se livraria do Alan, né? Perderia um jogador como o Alan, que acho que é uma preciosidade aqui no futebol brasileiro,
para um rival, né? Para reforçar um rival, no caso do Flamengo. Eu também, assim, não consegui entender a justificativa que a gente mais ouvia. Era a questão financeira, que os valores que o Flamengo tem proposto são valores altíssimos. A gente sabe que o Atlético Mineiro vive uma situação financeira delicada, mas, assim, se o Flamengo consegue contratar o Alan, eu acho que era uma contratação muito excelente. Boa, né? Uma posição que o Flamengo precisa. Excelente. Mas essa aí eu posso ter certeza que o Filipão brecou. O Filipão com essa capacidade. O Alan, para mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro nessa posição. Né? Para mim, tem ele e tem o André. Eu gosto do André também, o André também tem essa coragem de vai lá atrás, sai jogando, tem mesmo muita força. marcado, ele dá um tapa na frente e e se livra da marcação. O Alan brinca, né? O Alan vai lá naquele setor do campo onde é o mais perigoso, parece que ele está lá jogando na ponta direita. Então, assim, capacidade técnica, física, né? Um jogador que tem essa coragem, como o Pedro falou, ia cair como uma luva. Agora, o Atlético, se realmente fica mesmo, ganha um reforço para voltar para o time do Filipão agora, absurdo. É uma pena que o Alan ter se machucado, né? Tá fora há um bom tempo, Exato. ele tá com uma fratura por estresse na coluna. Tá 3 meses. Assim, são dois jogadores incríveis que o Atlético perdeu, tanto o Arana quanto o Alan, que assim, ajeitam qualquer time. E, o Atlético, e alguns reforços, o Atlético contratou o Allan Kardec, por exemplo, né, para ser um centroavante, não conseguiu jogar. Teve uma lesão séria o Allan Kardec logo que chegou, né? E agora sim está começando a voltar ao campo e tudo. A Arana voltou também. A Arana já até reestreou recentemente depois da lesão. Então vai ganhando jogadores também o Galo para a sequência, agora com o novo treinador, exatamente. Agora que vai ter o comando de Luiz Felipe Scolari. Chegou ao fim do Troca de Passes. Pedro, obrigado, hein? Valeu, meu amigo. Até a... Agora é hora do Mengo. O elenco do Flamengo segue se preparando neste período sem jogos em virtude da data FIFA. A ideia do técnico argentino Jorge Sampaoli é deixar o time ainda melhor fisicamente, tecnicamente e também taticamente. Esses são os 3 pilares de acordo com o novo treinador do Flamengo, que vive um bom momento à frente do clube carioca. Já são 10 jogos de invencibilidade, a expectativa é que isso possa permanecer, até porque os próximos jogos do Flamengo serão bastante delicados, jogos difíceis contra adversários bastante tradicionais, principalmente os jogos do Campeonato Brasileiro. A novidade no Flamengo ficou por conta do retorno do atacante Marinho, que estava treinando de uma forma separada, não estava treinando com os principais jogadores, foi reintegrado, mas isso não muda em nada a ideia do Jorge Sampaoli, que é a de não ter o Marinho no seu grupo para as partidas oficiais. E por conta disso, o Fortaleza fez uma proposta pelo atacante do Flamengo que pode se transferir para o Leão do Pici nos próximos dias. No mais, é um Flamengo que segue trabalhando em 2 períodos no CT do Ninho do Urubu, em busca de melhorar principalmente a questão física para voltar mais inteiro, até porque o próximo mês será um mês de grandes decisões para a equipe.